Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como é que estão aí? Mais um início de semana maravilhoso para nós, né? Bom, galera, mais uma sessão das nossas lives, né? Tirar muitas dúvidas para complementar e ajudar os nossos colegas de profissão, porque quando a gente divide, né, a gente multiplica, então estou dividindo meu conhecimento com vocês para todos terem ótimos resultados, tá? Prazer, eu sou Leandro Ferrão, sou cabeleireiro, dono de salão de beleza há mais de 15 anos e expert em transformação. Hoje um dos meus maiores rendimentos é voltado à transformação, né? A minha cliente ela chega dentro do salão de beleza para fazer uma transformação muito assertiva, então ela acredita muito nos meus resultados, na minha competência, justamente porque por ter 15 anos de profissão, isso me trouxe uma segurança e me trouxe técnicas e estratégias assim fantásticas para que eu possa conseguir ter um resultado fenomenal, né? E é muito bom quando o profissional ele já adquire esse conhecimento, ele começa a trabalhar com mais segurança e trazer para sua cliente uma zona de conforto, onde ela vai acreditar realmente naquilo que você vende, né? Então, ao longo de muitos anos da minha carreira, eu tive que errar bastante, eu tive que demorar muito em cabelos, eu tive que fazer os meus laboratórios para poder aprender realmente de que maneira ia dar mais certo aquele procedimento que eu ia fazer, tá? E voltado à educação, né, como eu comecei a trabalhar bastante com a parte educacional, eu trouxe muita informação para os meus colegas, para minha equipe, nos cursos, nos eventos, e isso foi me trazendo uma série de possibilidades ainda maior para que eu consiga reaplicar aquilo que eu aprendi e melhorar aquilo que eu já desenvolvi, né? Então, a gente aprende uma coisa e quando a gente começa a repetir, a gente consegue ter melhores resultados, né? E eu tenho bastante questionamento sobre algumas técnicas abordadas dentro do salão de beleza que para uns parece ser simples, mas que para outros é uma dificuldade danada, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre hair contour, um pouquinho sobre mechas de transparências e um pouquinho sobre ombre hair, tá? Por que eu falo um pouquinho? Porque é tão extenso, né? Todas essas técnicas, ainda mais falar de 3 técnicas, é bastante pertinente. A gente ficaria bastante tempo para desenvolver o conhecimento e o conteúdo de cada uma delas. Mas a gente vai conseguir ter um tempinho para ajudar aí os principais pontos onde os profissionais acabam pecando, né, na hora da execução. Um exemplo básico, né, e muito rotineiro dentro do salão de beleza é sobre o hair contour. Muitos profissionais, eles querem executar um hair contour, a cliente traz pra gente uma foto de referência, ela traz pra gente uma inspiração, e o profissional, na hora da execução desse hair contour, ele acaba querendo ou não, ou fazendo muito grosso, ou fazendo muito fino, ou não conseguindo harmonizar o hair contour com todo esse visual que a cliente pede, né? Então, pontos que nós temos que nos atentar na hora da execução, não que ele não seja o mais importante, mas quando se fala de um hair contour, a gente está falando exatamente do contorno do rosto da cliente, né? Então, o hair contour, da maneira que ele é executado, ele tem o poder de elevar a autoestima da sua cliente ou não, tá? Então, por isso é uma técnica que tem que ser feita com muita habilidade, uma técnica que tem que ser feita com muita destreza. Por quê? Porque a gente está falando de todo um contorno de rosto, tá? E todo esse contorno é a primeira parte que a cliente vai olhar. Então, ela tem que estar impecável. Impecável de que forma? Impecável na execução, impecável na técnica que foi executada, na maneira que você foi puxar essas mechas, na posição de cada uma. É muito importante, tá? Que ela fique harmoniosa com o rosto da cliente. Então, antes de tudo, a gente faz aquela avaliação que eu já expliquei nas outras lives, a gente faz todo o procedimento de pré-química, a gente faz todo o procedimento de segurança, o protocolo de execução de um serviço completo, que tem aí em outra live, vocês podem dar uma olhadinha aí que vocês vão conseguir acompanhar passo a passo. E esse hair contour, quando ele é executado de uma forma correta, a cliente fica super satisfeita. Mas quando ele é executado de uma forma incorreta, né? Por mais que o profissional tente entregar o melhor,
ele acaba querendo ou não assustando tanto o profissional quanto a cliente, porque a cliente ela traz para você uma imagem de um cabelo solto, tá? Aí você executa e o cabelo fica exatamente igual quando está solto. Só que quando ela prende o cabelo, ela faz esse movimento, né? Todo para trás. O que vai evidenciar em todo o cabelo da cliente? Quando ela puxa esse cabelo todo para trás, né? Quando ela puxa todo para trás, o hair contour que vai evidenciar. Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, certo? Esse hair contour, ele traz para você uma sutileza. Ele pode ser um cabelo sutil e ele também traz uma marcação, que ele deve ser muito bem executada, que deve ser muito bem olhada. Por quê? Se eu pego um hair contour muito grosso, quando a minha cliente prende esse cabelo para trás, né, ele vai aparecer aqui, ele vai aparecer aqui e ele vai aparecer aqui. Quando isso acontece, pessoal, a cliente ela volta no salão e ela fala: não ficou legal, meu cabelo ficou muito marcado. Você fala: não, mas eu fiz da maneira certa, eu fiz da maneira correta, mas ela não sabia que isso ia acontecer. Então, o profissional, né, fala: não, mulher, mas só você não prendeu o cabelo. Não, mas como não? Às vezes eu vou ter que prender o meu cabelo, isso ia ser normal. O profissional que executa um hair contour sem antes avisar a cliente, né, dos pós e dos contras, né? Uma que hair contour é um cabelo lindo, maravilhoso, solto, né? Para ficar bem marcado, ele tem que estar solto, ele tem que estar escovado, ele tem que estar alinhado. O dia que a cliente não arruma esse cabelo, o dia que ela simplesmente prende, quando ele já está sujo, quando ele já está na hora de lavar, ou quando ele está levemente ressecado, esse cabelo, quando você prende, ele fica a marca dos 3 dedos aqui, 3 dedos aqui, e parece que ela descoloriu mechas largas, né? Então, isso que deve ser feito com muita delicadeza, né? Porque o hair contour, ele é todo o contorno do rosto. E muitas vezes o profissional, quando ele pega mechas muito largas, aqui, aqui e aqui, né? Quando ela prende esse cabelo, isso acaba deixando o cabelo muito marcado. E a cliente não gosta, tá? Então eu vou dar uma dica para vocês para acabar com isso, né? Quando vocês forem executar o hair contour de vocês, ela é muito simples, tá? É muito simples da gente conseguir fazer com que esse cabelo ele tenha uma sutileza. Uma das dicas que eu dou é sempre separar todo o contorno, tá? Aqui da cabeça da nossa cliente. Aquele primeiro véu, sabe? Aquele cabelo bem fininho que a gente tem aqui em todo o contorno. Separe esse cabelo primeiro, né? Toda essa parte. Por quê? Porque quando eu prender, ele vai sobrepor a parte de trás, né? A parte do hair contour que você aplicou logo atrás dele. Então, ele vai dar a leveza, ele vai dar a sutileza, aí ele vai dar o resultado de mechas. E quando você soltar esse cabelo, quando você fizer um cabelo mais solto, aí o hair contour ele evidencia, aí ele aparece novamente. Então, essa dica ela é fundamental na hora de você executar hair contour. Por quê? Porque se você pega todo o cabelo desde a frente, justamente para ele ficar marcado, igual a gente aprende na escola, você acaba querendo ou não deixando esse cabelo manchado quando é preso, tá? Ele fica aquela marca aqui, muito, muito evidente, né? E a cliente raramente vai gostar dessa marca, porque quando ela prende o cabelo, ela quer ver aquela naturalidade. Então, a dica principal que eu dou para quando você for fazer um hair contour é separar toda a primeira camada, né, do contorno do cabelo da cliente. Essa camada é separada, você deixa ela para fora, você não faz a descoloração dessa camada. Essa camada você separa ela todinha, penteia ela para frente, separa, né? Uma camada de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, simplesmente para dar aquela naturalidade quando você prender o cabelo para trás. Se a mecha está descolorida desde aqui, quando você vai prender, ele vai ficar aquele cabelo amarelado, aquele cabelo, por mais que você tonalize, que você neutralize, quando prender e o cabelo estiver sujo, ele vai misturar com poluição, ele vai misturar com a poeira e não vai ficar bacana. Vai ficar uma cor indesejada, vai ficar uma cor muito caseira, né? Vai ficar parecendo que a cliente fez o cabelo em casa. Então, o profissional ele tem que se atentar a esses pequenos detalhes. São detalhes simples e fundamentais que vai fazer com que a cliente ela goste do resultado e o profissional mais ainda. Porque é muito frustrante para o profissional executar um cabelo, né, e não pensar em como a cliente vai utilizar. Por isso que eu falo para ela,
como que você usa seu cabelo no dia a dia, que maneira que você prende, né? Você já fez um hair contour antes? Não, nunca fiz. Então vai ser a primeira experiência. Vamos lá. Deixa eu te explicar o que acontece, né, nos procedimentos. Porque a cliente que já está acostumada a fazer mechas na transparência, que já está acostumada a fazer mechas em ombre hair, isso vai ter uma diferença bem grande. Por quê? Porque ela vai se ver, né, por toda a frontal com o cabelo totalmente claro, né? E o hair contour, para ele ter uma cor assim, uma expressividade, para ele ter uma marcação, ele tem que estar bem claro, né? Se ele não estiver bem claro, ele acaba não aparecendo e aí acaba ficando mechas tradicionais. E muitas vezes a cliente ela quer aquela marcação, ela quer aquela iluminação maior. Então, quando eu vou entrar com hair contour na minha cliente que nunca utilizou, eu sempre explico para ela: olha, prende seu cabelo para mim. Aí eu mesmo separo a mecha e falo: tá vendo toda essa mecha aqui? Ela vai ficar clara. Quando você prender, toda essa parte vai evidenciar. Tudo bem? Ah, eu não sei. Aí ela já começa a pensar. Por quê? Porque ela me trouxe só um cabelo produzido, um cabelo de revista, um cabelo de Instagram. Que ok, é um catálogo aí de moda na nossa mão, maravilhoso, e que nos ajuda bastante a ter uma inspiração do que executar ali com a cliente. Só que é fundamental que o profissional explique para ela como que esse cabelo vai ficar depois, tá? No salão ele fica maravilhoso, com o profissional também, e em casa. Como que ela vai cuidar desse cabelo em casa? Como que ela vai executar esse cabelo em casa? Então, assim, essa dica é fundamental para que você consiga ter uma execução de um hair contour bacana, legal, e que a cliente se acostume. Então, assim, comece fazendo por mechas mais finas, tá? Né? E sempre separe a primeira mecha. A primeira mecha, ela fica natural, ela não é descolorida. Se você descolorir, vai marcar tudo. Então, o ideal é que você faça essa preservação, né? Separe todo esse contorno da sua cliente e comece a fazer. Uma das outras dicas que eu dou para quem vai fazer o hair contour, sempre comece ele descolorindo ele para frente, tá? Separou a primeira mecha, colocou o papel, trouxe para frente, uma mecha fina, faz a descoloração dele para frente, não para baixo e não para trás. Porque a mecha ela precisa se projetar, porque quando você escovar, ela vai fazer isso aqui, ó. Aí que ele vai evidenciar. Então, até a posição do papel é muito importante na hora da execução, tá? Todo detalhe faz a diferença quando se trata de beleza, quando se trata de bem-estar da nossa cliente, quando se trata de autoestima, né? Então, eu como profissional, eu penso em todos os pós e os contras, né? E uma que eu explico bastante para minha cliente: o cabelo, quando ele está todo escuro ou todo num tom mais uniforme, nesse contorno, ele não evidencia o frizz, ele não evidencia a quebra. E muitas vezes a cliente ela tem um contorno mais fragilizado, por excesso de progressiva, por excesso de botox, por excesso de escova, né? Por ser um cabelo mais fragilizado, por ser um cabelo frontal, o baby hair ele acaba não crescendo da maneira que ele deveria crescer. Então, se eu faço a descoloração nesse cabelo, a impressão é que a mecha quebrou esse cabelo. Então, eu sempre preservo aquilo que é mais delicado, aquilo que é mais natural, para que tenha naturalidade da minha descoloração. Então, eu prefiro separar uma mecha, eu prefiro fazer com que esse cabelo fique mais saudável, né? Mais da cor mais natural, do que eu descolorir esse cabelo e ele ficar aquele cabelo todo, né, ressecado, todo fragilizado, todo enfraquecido na parte frontal. A dica do hair contour, gente, é essa. Anotem aí, comecem a executar dessa forma. Vai ter muito mais dicas nas próximas. E agora vamos entrar para uma outra dica bastante pertinente, que é sobre as mechas de transparência. Muitos profissionais, ao longo do tempo, quando ele vai fazer uma mecha na transparência, né, ele pegava mechas muito largas ou mechas muito grossas. Eu vou pegar uma mecha aqui para vocês verem. Ele pegava mechas muito largas, mechas muito grossas. E isso não dava uma sutileza na hora da descoloração, não dava uma naturalidade. Então, o que o profissional tem que se atentar na hora de fazer uma descoloração? Ele tem que entrar com mechas de transparência, o nome já diz, transparente. Então, se eu pego uma mecha muito larga, muito grossa, né, eu não consigo ver a parte de baixo do cabelo aqui. Por mais que ela seja fina aqui, mas ela tem que ser transparente. Então, assim, eu tenho que ver a minha próxima mecha embaixo, ou eu tenho que ver nitidamente a minha mão. Aqui eu não vejo, as mechas já estão largas.
Então, os profissionais que querem fazer mecha na transparência e não tem um clareamento uniforme, a dica fundamental que eu consigo dar para vocês e que vocês vão ter resultados incríveis é que a mecha transparência, ela tem que ser transparente, tá? Ela tem que ser uma mecha muito fina. Isso vai ser... Ah, Leandro, mas aí me dá mais trabalho na hora de fazer a divisão, a separação. Sim, dá mais trabalho, porque é mais quantidade de mecha. Porém, o clareamento, ele se torna mais uniforme, tá? E ele se torna mais saudável e muito mais rápido. Porque se eu tenho uma quantidade muito grande de cabelo, que seria para ser a transparência, dentro de um papel de mechas, né? Aquele pó, aquele produto ali, ele vai demorar muito tempo para clarear toda aquela mecha que foi mais grossa, que foi mais larga. Se eu coloco uma mecha na transparência fina, com pouca quantidade de produto, o clareamento dela é uniforme e muito mais rápido. Isso vai trazer para mim uma agilidade na descoloração, um cabelo mais uniforme, uma cor mais íntegra, porque eu não vou precisar ficar com que esse fio fique dentro da descoloração por muito tempo. Então isso vai preservar a fibra do meu cabelo, isso vai fazer com que o cabelo fique mais resistente sobre a descoloração. Então, pessoal, quando forem fazer a mecha na transparência, o nome já diz, tem que ser transparente, tá? Então, quando você for pegar essa mecha aqui, separa a mecha. Conseguiu ver a sua pele embaixo? Não está transparente, tem que estar transparente. Vai lá e separa novamente. Pessoal, é muito satisfatório porque o clareamento é muito rápido, tá? Então, quando você consegue fazer uma mecha na transparência que você consegue ver a sua pele na parte de baixo, isso faz o clareamento ser muito mais rápido. Voltamos. Tivemos uma pequena queda de conexão normal, todo mundo trabalhando, né? Fazendo home office, fazendo live. Então, é bem comum na segunda-feira acontecer essas quedas de conexão. Pessoal, voltando a falar sobre a transparência, o que acontece? Quando a gente tem quando a gente quer um cabelo mais elegante, um cabelo mais sutil, um cabelo sem marcação, todas as mechas devem ser feitas com transparência, deve ser feita com uma maneira muito delicada, tá? Isso vai trazer um cabelo mais uniforme, isso vai trazer um clareamento mais saudável e vai evitar com que você deixe esse cabelo muito tempo no pó descolorante, com oxidante, que acaba acontecendo o ressecamento da fibra capilar. Então, pessoal, na hora de pegar mechas na transparência, eu particularmente amo e uso muito, porque com as mechas transparências eu consigo ter uma quantidade de cabelo, uma quantidade de loiro maior, né? Um cabelo muito mais descolorido por muito mais quantidade de loiro. Eu consigo ter uma sutileza, né, na descoloração. Eu consigo ter uma descoloração mais fina, uma descoloração mais elegante. A minha cliente, ela fica muito satisfeita porque a mecha da transparência eu consigo pegar mais quantidade, tá, de cabelo. Então ela tem a impressão que tem mais loiro, e realmente ela tem mais loiro, né, no cabelo do que se eu tivesse só apenas costurado. Então as mechas costuradas, eu ainda tendo hoje algumas clientes que pedem as mechas costuradas, né? Porém, as mechas costuradas, elas vai ter um efeito tão bom quanto a mecha na transparência se eu conseguir pegar mechas bem fininhas, tá? Então, é muito mais ágil na hora da aplicação, muito mais ágil na hora da descoloração, e eu não perco tanto tempo costurando, tá? Então, se o cabelo me permite, se o cabelo é um cabelo potencial para fazer mechas na transparência, eu sempre opto por mecha na transparência, que vai me dar um resultado muito mais uniforme. Aí eu posso misturar transparência com hair contour, transparência com ombre hair, transparência com aquele clareamento de comprimento e ponta. Então, assim, a descoloração e o cabelo loiro, ele é uma arte, né? O profissional, ele assina aquele cabelo, né, como se fosse uma obra de arte dele. Então, nós podemos e devemos ousar e misturar técnicas, né? Porque o Leandro explicou para você sobre uma técnica da transparência, uma técnica no hair contour, uma técnica no ombre hair, que tem que ser uma para cada cliente. Não, eu posso misturar tudo aquilo que eu aprendi, né, dentro dos cursos, dentro dos eventos, eu consigo trazer e mostrar para minha cliente que ali eu consigo criar e tem diversas técnicas para ter um cabelo mais bonito. Então, por ser um cabelo que eu deveria
criar e executar um hair contour, algumas transparências e focar no ombre hair, ter um comprimento e ponta bem claro, isso faz com que eu seja diferente, porque eu não aplico uma única técnica na única cliente. Eu posso misturar, eu posso mesclar, eu posso deixar a frente da minha cliente mais iluminada com a técnica de transparência. Eu posso focar no hair contour, mas também ter um ombre hair. Eu posso fazer um ombre hair e ter leves transparências no comprimento e ponta desse cabelo. Posso, né? Não existe uma regra que tem que ser dessa forma, que tem que ser assim. Não, o profissional ele é livre para criar e para executar visuais incríveis para sua cliente. Isso é fundamental, isso faz totalmente parte do nosso dia a dia. Porque o profissional ele é artista, o profissional ele cria, o profissional ele traz para a cliente possibilidades dela ver a beleza dela de uma maneira diferente, né? E outra dica que eu tenho sobre o ombre hair, muitos profissionais e colegas meus, na hora de executar o ombre hair, acaba pecando na quantidade, né? E aí, antes de tudo isso, eu tenho que avaliar com a minha cliente qual que é o objetivo que ela vai ter a respeito daquele cabelo que ela vai executar, tá? E eu trago para ela possibilidades, né? Mas você gosta como? Comprimento e ponta claro, aí você avalia. Ah, mas eu quero fazer ombre hair, não gosto de mecha da raiz, mas eu tenho branco. Mas e aí? O ombre hair é só comprimento e ponta, como que a gente faz? Né? Então eu tenho que trazer para ela possibilidades de neutralizar esses branquinhos da raiz, de apagar esses branquinhos da raiz com um tonalizante, com uma oxidação mais baixa, e trazer algumas mechas mais leves, mais sutis e concentrar no comprimento e ponta. A gente faz isso de uma maneira sutil, né? E de uma maneira bem delicada, porque o ombre hair ele não pode ficar marcado. O ombre hair ele deve ficar em sombras, né? Então muitas vezes eu começo o ombre hair sempre da nuca, né? Uma maneira que eu gosto de trabalhar. Começo ele sempre da nuca com mechas transparentes, tá? Igual eu falei pra vocês, com mechas bem transparentes. Eu consigo trazer para minha cliente naturalidade, sutileza, tá? E uma uniformização. Então, o que eu tenho que fazer na hora que eu vou fazer um ombre hair? Eu tenho que separar mechas bem fininhas, tá? O cabelo da boneca não tá colaborando? Eu tenho que separar mechas bem fininhas, tá? Essas mechas, quando eu começo essas mechas, eu sempre defino a altura do ombre hair da cliente junto com ela. Você gosta como? Na altura da orelha, na altura do pescoço, dependendo do comprimento do cabelo, eu vou misturando. Só que toda parte, né, de contorno, eu sempre chego mais próximo da raiz. Para quando essa cliente prender o cabelo, ela não ficar com aquela marcação. Ah, eu vou ficar com o cabelo metade claro, metade escuro? Não, então o profissional ele tem que executar de uma maneira mais fina e mais elegante. De que forma? Né? Trazendo essa mecha de uma maneira bem fininha, né? Vamos iriçar ela até a raiz, né? 3, 4 vezes. E na hora de aplicar o descolorante, eu deposito aonde eu quero mais clareamento. Então, se eu quero mais clareamento na ponta, eu vou depositar mais quantidade de produto nas pontas. E quando chegar próximo da raiz, eu vou só varrer aquela descoloração para próximo da raiz. Eu não vou trazer o descolorante em depósito, igual a gente faz com coloração. E muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente acaba marcando o cabelo. E isso é muito comum acontecer, tá? Porque o profissional ele acaba descolorindo, depois ele vem com o tonalizante para poder apagar essa marcação, ele vem com o tonalizante para poder apagar esse tom aí que ficou em evidência, sendo que se você saber trabalhar com descolorante, se você aplicar o descolorante de uma maneira mais uniforme na mecha, ela vai clarear da mesma forma. Então assim, eu sempre deposito mais nas pontas e vou varrendo para a raiz, né? Varrendo por quê? Porque ali eu vou ter uma sombra, né? Eu vou ter aquele cabelo que está eriçado, eu vou ter aquela descoloração que está apenas superficiais, e comprimento e ponta eu vou ter mais quantidade de produto aplicado. Então isso faz com que o clareamento ele seja sutil, o clareamento ele seja uniforme, né? Ele não fica dessa forma aqui, ó. Vou mostrar para vocês, em uma mecha teste que eu tenho. Isso aqui acontece quando a gente faz o depósito da descoloração da raiz às pontas igual.
Se nessa mecha aqui eu tivesse concentrado mais nas pontas e menos na raiz, eu já teria a sombra, né, dessa raiz aqui. Eu já teria esse cabelo levemente esfumado. Isso faz com que eu tenha menos trabalho, né? Aqui, ó. Ó essa mecha. Como ela tá totalmente descolorida. Se eu tenho um depósito só no comprimento e ponta e só varro ela para próximo da raiz, eu consigo ter um degradê de cor. Isso é fundamental, pessoal, para que a gente consiga ter uma sutileza, para que a gente consiga ter uma uniformização melhor dos tons e evitar com que você use tanto produto e o cabelo saia caro demais para o profissional. Então, às vezes eu tenho alguns amigos, alguns colegas que falam: nossa, por mais que eu tente, por mais que eu trabalhe, o custo do cabelo acaba sendo praticamente o mesmo custo da execução. Então, a gente tem que avaliar de que forma eu estou executando, fracionar os meus produtos, fracionar a quantidade de produto que está sendo utilizado, para que eu possa ter uma uniformização melhor, para que eu possa ter um cabelo mais uniforme, um cabelo mais claro, um degradê de cor, que possa me possibilitar que eu use menos produto naquela parte. Porque o que adianta eu descolorir muito aquele cabelo e depois eu usar um tonalizante para apagar aquilo que eu descolori? Então, não faz muito sentido, né? Eu descolori um cabelo que está escuro e depois escurecer o cabelo que eu colori, que eu acabei de descolorir. Então, é fundamental que o profissional, na hora de fazer essa aplicação, na hora de fazer essa execução, ele tenha a consciência do que, se ele colocar demais, ele vai ter que usar produtos a mais para poder corrigir aquilo que não precisava ser feito, tá? Então, a parte de aplicação, a parte de execução, a parte de separação das mechas é muito fundamental para que o profissional tenha um resultado final. Às vezes o profissional fala assim: mas eu uso tal produto que é top, que acontece isso, que acontece aquilo. Sim, é ótimo usar produtos bons, produtos que nos dão um respaldo, produtos de marca, produtos que tenha sua relevância no mercado, mas a minha mão de obra, a minha execução vai fazer com que ele seja rentável ou não, tá? Porque se eu usar em excesso, se eu tiver desperdício, se eu aplicar muito produto aonde não precisa, além de eu comprometer, porque se trata de uma ponta de cabelo, né? Então a ponta do cabelo ela deve ser um cabelo mais delicado, a aplicação deve ser uma aplicação mais delicada. O profissional ele tem que ter consciência que quanto mais tempo aquele cabelo ficar exposto, mais danificado ele pode ficar, tá? Se ele não tiver preparado, se ele não tiver reconstruído, se ele não tiver feito todo aquele protocolo de descoloração, né, da maneira correta, ele pode se comprometer por excesso. Então, às vezes, você deixa um produto menos tempo, mais uma mecha mais fina, você tem um clareamento mais uniforme, né? E muitas vezes a gente quer deixar muito tempo uma mecha mais grossa e o cabelo acaba se comprometendo e ainda não fica no tom. Aí acaba demorando mais. Você deposita produto, você repassa, você reaplica e o cabelo ainda não chegou no tom. Então as minhas principais dicas para hoje, tá? Para essas principais técnicas que a gente falou, um pouquinho sobre hair contour, né? Evitar todo o contorno do cabelo, separar a primeira mecha, não descolorir. Se trata de cabelos sensíveis, se trata de cabelos fragilizados, se trata de cabelos mais expostos. Por quê? Eu acabei de passar um creme no meu rosto, um protetor solar, depois no final a gente acaba fazendo isso aqui, ó. Puxa para todo o resto do cabelo. Todo esse produto que está na minha mão, até mesmo o álcool, né, que é bem presente na nossa vida hoje em dia, ele vai estar em contato com todo esse contorno. Isso vai facilitar o ressecamento, isso vai facilitar a mudança de cor e a mudança de textura. Então, assim, muito importante, separem todo o contorno antes de fazer a descoloração, né? Separem todo o contorno antes de fazer a descoloração e façam uma descoloração mais uniforme e façam uma descoloração mais íntegra com mechas mais finas, né? Na transparência, o nome já diz, mecha em transparência, não deve se pegar mechas muito largas, mechas muito grossas. Então a regra é clara, se a mecha, né, está muito larga, está muito grossa, aqui ó, o clareamento dela não vai ser tão ágil, ele não vai ser um clareamento muito satisfatório, porque ele precisa, tá, ser uma mecha transparente. O nome já diz, mechas a transparências. Então,
Se você conseguir ver a sua pele da sua mão do outro lado, né, ela está transparente. Se não, ela não está transparente. E a parte do ombre hair é sempre pegar mechas finas, mechas leves, eriçar o necessário, e toda a parte de trás ela deve se encostar mais próximo da nuca para você ter aquele degradê de cor. Mas lembrando, deposita a descoloração na parte que você quer mais claro. Na parte que você quer um degradê de cor, você simplesmente vai varrer o pó descolorante para próximo da raiz do cabelo. Porque quando eu desembaraçar esse cabelo, quando eu trazer ele novamente para o comprimento e ponta, a parte que eu preservei, ele vai trazer toda essa sombra, e aquela parte que você só varreu com descolorante, ele vai trazer essa naturalidade, tá? São dicas simples, fáceis, objetivas, que faz total diferença quando você aplica ela no seu dia a dia, né? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês, e fiquem ligados que a gente vai ter muito mais dicas e muito mais conteúdo. E o que vocês quiserem que a gente traga para vocês sobre técnicas, sobre divisões, sobre descolorações, façam um favorzinho aí para mim, para minha equipe. Deixe nos comentários, tá? Não deixe de seguir a página e manda pra gente o que vocês querem. Ah, eu quero sobre descoloração, eu quero sobre atendimento, eu quero sobre transformação. Tudo isso a gente vai estar trazendo conteúdo exclusivo para vocês e gratuito, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana para todos e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau!